Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. Hoje na bancada, os facilitadores, Orígenes Caetano e José Nilson Freire. Boa noite, cavalheiros. Boa noite a todos. Então, hoje o tema é ensinamentos, questão 302 e seguintes. Questão 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. Emmanuel, em todo o homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, aos poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognados na terra santos heróis por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Você vê como é. Ele está sabendo, sois deuses, né? Essa natureza divina de cada um, porque Deus é o Criador, a inteligência suprema. E como cada um de nós, como o Emmanuel diz, é uma partícula de Deus, é como se fosse um pedacinho de Deus, como se fosse um bolo, como ele mesmo diz. É um pedaço do bolo, não é o bolo, mas é um pedaço do bolo. Então, nós somos capacidade co-criadora. Então, se o homem tem uma capacidade co-criadora, o espírito humano vai evoluindo, quanto mais evoluído, mais capacidade co-criadora ele tem. Então, é como se dissesse, sois Deus. Porque um espírito que faz um planeta, olha, é um Deus, que faz uma lua, mas o homem também, com a capacidade co-criadora dele, ele já faz coisas fantásticas. O homem fazer a computação, olha que coisa fantástica, e fazer uma aviação, olha que coisa espetacular do homem. Então, o homem também tem uma capacidade co-criadora. Agora, se ele usa essa capacidade na direção de se harmonizar com as leis divinas, ele vai fazer coisas espetaculares. Se ele usa no sentido de não se harmonizar com as leis divinas, ele vai fazer coisas, mas é limitado a possibilidade dele. Se ele faz na direção da harmonia divina, vai tendo cada vez mais ilimitada a capacidade dele. Mas, com certeza, essa individualidade é fantástico, o que Deus deixou para cada um de nós. E é interessante porque ele está falando dessa essência, essa partícula divina, né? E a doutrina espírita, ela veio mostrar para a gente o caminho, que é Jesus, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ele está nos direcionando para esse mergulho interior. Porque geralmente a gente faz esse mergulho para fora, fugindo da nossa essência espiritual, da nossa partícula divina. E aí fala assim, volta para dentro de si, né? Fecha em teu quarto, né? Então, busca a tua intimidade. Para você se conhecer, ver o seu potencial, e aí você pode atuar nesse cenário da vida. Mas volta para dentro de si. A doutrina espírita vem nos ensinar a fazer esse mergulho interior, que talvez nós sejamos os grandes desconhecidos de nós mesmos. E temos medo do desconhecido. Quem já mergulhou no fundo do mar, você fica com medo quando vai mergulhar, porque é o desconhecido.
Se eu te levar em casa à noite, tudo escuro, você vai ficar um certo receoso. Mas eu vou chegar, como eu conheço tudo, eu chego e vou saber onde acende a luz, quais são os quartos, isso e aquilo. Então, nós precisamos nos conhecer mesmo. Porque aí, quando eu me conheço, aí eu admito que eu sou ainda um ser imperfeito, que eu tenho muita mazela, que eu tenho muito erro, mas eu tenho um potencial imenso de crescimento. Foi me oferecido grandes exemplos na vida. E eu tenho que buscar, através desses exemplos, a minha renovação espiritual, né? Questão 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados se vos são perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo? Resposta. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerrará a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consiste no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Fantástico, não? O Espírito Santo a gente pode compreender, como o próprio Emmanuel fala no livro Paulo Estevão, esse conjunto de espíritos superiores. Então, como ele fala aqui, que aquele que já conhece o ensinamento, mas não quer colocar no coração, esse é totalmente, né, vamos dizer, no olhar divino, né, diferente daquele que nem ainda sabe o conhecimento. Por isso que Emmanuel fala o que está envolvido ainda pela ignorância ou cegueira. Ou a cegueira. Ele fala Isso. ou Pela cegueira. Cegueira. Porque às vezes ele tem o conhecimento, mas está cego. Isso é interessante, né? Ele colocar o ou aí. Porque a ignorância é compreensível. Se bem que nos dias de hoje, já não... A gente tem que entender um pouco mais, mas a gente não pode mais alegar a ignorância, porque o conhecimento está espalhado em tudo quanto é canto. Basta você buscar, né? Agora, a cegueira, ela é causada pelas nossas paixões. E aí é um problema sério. E talvez o grande conhecimento do intelecto aí pode levar à cegueira pela soberba, pelo orgulho e assim por diante. Você vê como é que o trabalho interior nosso ele é muito importante, né? Não é tão simples, né, gente? Por isso que a igreja ela tem aquela trilogia dela, Pai, Filho e Espírito Santo, como se fosse... O Pai é Deus, Filho, no caso de Jesus lá, Espírito Santo é o Espírito de cada um de nós, na realidade é o Espírito Santo. E você, quando erra para o Espírito, é complicado. Por exemplo, o sujeito faz uma mazela que mais cedo ou mais tarde tem que ajeitar. Mas, por exemplo, o sujeito suicida, ele está cometendo um erro contra o Espírito Santo. O trabalho dele é mais difícil para ajeitar. Ele está começando a matar pessoas, ele está cometendo erro contra o Espírito Santo. Fica mais difícil. Ele está negando a existência de Deus. Olha o erro que ele está cometendo. No nosso planeta, o sujeito está negando a sabedoria de Jesus, até que é um erro que nós estamos cometendo. Então, esses erros é mais grave, porque você veja, o próprio André Luiz, ele diz que os espíritos que estão mais nas trevas, lá embaixo mesmo, ele diz que é espírito que normalmente se rebelaram contra Deus. Normalmente ele vai. Por isso que você diz, o materialista, ele tem às vezes intelectualidade, mas a intelectualidade dele fica só numa visão horizontal, ele não faz o mergulho. E ele prioriza a intelectualidade em cima dessa individualidade. Ele não valoriza essa intuição, essa individualidade. E aí ele começa a valorizar mais a personalidade. E a personalidade a gente sabe que é coisa mais do ego. Então ele precisa,
para esse conhecimento. Esse conhecimento do Espírito Santo que ele fala, o erro, é um erro muito, muito grande que ele comete. Então, o Espiritismo vem esclarecer, você é espírito, você está em evolução. Então, você está com as problemáticas, mas não perde de vista o espírito. Você é rico, não tem problema, desfrute da riqueza. Mas não esqueça que essa riqueza você tem que jogar na direção espiritual. Ou seja, pode desfrutar, mas não precisa dar. Mas crie empregos decentes. Você já está fazendo isso. Crie progresso material. Você já está fazendo isso. Tem condição de fazer uma escola? Faça. Dê para a prefeitura pobre que não pode pagar. Faça a escola e dê de presente para você, não é problema. Você vai fazer. Se ele não faz bom uso, o que acontece? Ele vai talvez precisar de uma experiência sem dinheiro para poder valorizar o dinheiro. É assim que ele está. Se tu tem poder, olha, o poder está em tua mão. Cuidado com o uso que você vai fazer do poder. Você tem beleza, e aí você tem inteligência, e aí, no caso nosso, você tem o conhecimento espírita, nosso que está assistindo, tem o conhecimento espírita. O que é que você está fazendo desse conhecimento? Esse talento aí que você está tendo. Então, essa consciência desse talento dado por Deus, para todos nós, fazer bom uso dele. Você pode desfrutar e fazer bom uso. Esse conhecimento do conhecimento. Lá embaixo tem muito materialista, reis poderosos que abusaram, ditadores. Olha, ele tinha poder, mas olha, está lá embaixo, nas trevas. Onde é que estava o Gregório? O Gregório era papa, mas fez a Inquisição. Onde é que estava? É verdade. Questão 304. Qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada? Emmanuel, todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada, renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Fantástico, né? Capitaneados. É um alerta do Emmanuel. Ignorância, de novo, vaidade, orgulho e egoísmo. Essa espada, né, interna, né? O bom combate, como falava o apóstolo Paulo. Realmente, é a divisão, né? Vai separar mesmo, né? Veio para isso, não veio para lançar fogo mesmo, né? Porque é necessário. Como nós somos ainda muito imperfeitos ou imperfeitos, nós ainda precisamos desse tipo de ferramenta para a nossa transformação. Porque a gente já vem sendo chamado para as noites de núpcias, né? Para o casamento, para a festa de núpcias, né? A gente já vem sendo convidado faz muito tempo, mas a gente tem matado os que fazem os convites, né, doutor Nilson? E então precisa ser um pouco mais aguerrido com a gente, né, nas lições. Então, por isso que ainda a dor, o sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte. Porque ainda nós somos infantis. Como uma criança, né? Que você fala 1000 vezes, não põe o dedo aí. E vai lá e faz, repete o mesmo erro. Então, Jesus veio ser essa espada, esse divisor de águas aí na nossa vida. Para que a gente realmente fique imbuído aí de bons sentimentos e se esforce para isso, né? É porque você vê, ele diz, eu vim trazer a guerra na espada. Porque ele vem falar da essência divina, que você vai ter que buscar essa essência, porque você vai encontrar o Cristo interno que está em você, para fazer esse processo de evolução. Nessa essência, você vai entrar em jogo com o ego da pessoa. É uma luta, o ego e a essência. Porque o ego não quer admitir a perca do controle, a personalidade, a persona quer dominar essa essência. Então, na realidade, vai ser uma guerra também com os nossos corpos. O corpo físico
querendo desfrutar das coisas do corpo físico, o corpo etérico querendo desfrutar das sensações, o perispírito das emoções, e a essência dizendo, olha, eu venho para trazer esse jogo, porque você vai precisar trabalhar o teu espírito. Então, por isso, os caras que trabalham o espírito, você vê o trabalho, o tempo que ele gasta com as coisas espirituais. Vê quanto tempo o Chico gastava com as coisas espirituais dele e as coisas materiais. Agora, você pega um sujeito que é 99,99% é só nas sensações materiais, ele está atrás das sensações. Tem gente que diz, não, eu quero aproveitar a vida, mas você diz, o que é aproveitar a vida? Não, viajar, beber uísque bom, conhecer os hotéis, namorar bastante, olha onde é que ele está, vai vir espada. Agora, nessa luta, não é só luta com os nossos próprios corpos, que vai ter isso, porque a predominância tem que ser do espírito. Quando o espírito dominar, o daqui vai ter satisfação, não precisa ficar preocupado, mas vai ter luta entre os familiares. Um sujeito que adquire uma faixa espiritual mais evoluída, embaixo eles não entendem. Está cheio de pai, mãe, que os filhos às vezes não entendem ele. Ele está preocupado, está perdendo tempo com isso. O Chico Xavier, o pai dele, fazia, os irmãos dele, poucos entendiam. Porque não dá para entender. Por isso que Jesus disse, quem é meu pai e minha mãe? Porque não estão entendendo. Então vai ter briga entre sogra, mãe, pai, filho, vai ter. Porque ele não veio trazer a paz. Você vê a mensagem de Jesus, olha as guerras que vieram provocadas, por causa da mensagem dele, os camaradas ainda não entenderam, ainda provocaram guerra. As cruzadas, Guerra Santa, Inquisição, olha, guerra em cima do nome de Jesus, briga de católico e protestante, ainda o camarada perdendo tempo com isto. Que é a próxima, 305. A afirmativa do mestre, porque o vim por em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Emmanuel, ainda aqui temos de considerar a afeição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam um fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. Você vê, o Paulo de Tarso é um exemplo. Paulo de Tarso, na hora que assumiu a posição lá de seguir Jesus, a família dele, que era judeu, não aceitou. Expulsou ele de casa. Você vê como é briga entre pai e filhos aí, porque não vai expulsar, porque quando você começa a entender a mensagem de Jesus, é a mensagem profunda do futuro, e o camarada ainda não está entendendo isso. Briga de religião é um processo que vai, por exemplo, você vê Jesus, ele criou religião, não criou nenhuma, mas o cristianismo milhares de denominações com o nome do Cristo. Você vê a Bíblia, parece que tem não sei quantos milhares de religiões em cima da Bíblia. A Bíblia é um livro religioso? Não, a Bíblia não é um livro religioso. É um livro histórico. Que vai abrindo, mas o sujeito abre aquilo como se fosse. Jesus criou religião? Não. Mas está lá o catolicismo, os protestantes, os anglicanos, os ortodoxos. Isso é uma coisa tudo indo em cima da nossa imperfeição. Isso talvez é um dos motivos que nos atrase muito de entender tudo isso, né? Às vezes eu tenho despertado para falar sobre esse assunto, né? Ora, não dá para entender que hoje a gente busca a cura até hoje das doenças, mas teve um sujeito que veio aqui há 2.000 anos atrás e curou. Então, Jesus tem que ser motivo da ciência ou dos cientistas investigarem, porque isso é um dado histórico, aconteceu. Olha, eu não posso entender, dentro da psicologia, nenhum psicólogo ofereceu tamanha condição numa situação totalmente adversa, quando Jesus está diante de uma multidão masculina, e com uma única frase ele consegue demover toda aquela situação, sem condenar e sem absolver. Que psicologia esse homem usa?
Então, assim, ele tem que estar no nosso dia a dia. Ele não pode estar... Nós, devido à nossa imperfeição, nós colocamos ele num compartimento religioso. Aí você vai só acessá-lo dentro de um aspecto de dor, de sofrimento. E quando não, alegrai-vos, né? Você é o fermento da massa, olha, sal da terra. Então a gente tem um potencial, a essência divina, que nós estamos desconhecendo. E ele veio mostrar isso para a gente. Mas a nossa cegueira não quer deixar a gente enxergar. E ainda colocam ele num compartimento religioso e pronto. Não, tem que estar aberto em todas as áreas do conhecimento humano. E tem que ser investigado, tem que ser estudado. Não tem cabimento o personagem mais biografado da nossa história ficar reservado, circunscrito a um aspecto só religioso. E quando que ele não fundou nenhuma religião? Agora, ele tinha uma conduta de vida que levava ele se ligar ao Pai. Religar ao Pai, quer dizer, de religião, de religiosidade, de atitudes. Não é interessante isso? Então, tem que ser investigado muito mais esse personagem do que a gente tem esse nosso conhecimento ainda muito pobre, né? Questão 306. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Emmanuel, o seja feita a vossa vontade da oração comum constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, por meio dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará suas realizações de esforço sincero. Nem tudo que eu quero, né? Mas é o que está na vontade de Deus, o que está na lei, né? Porque a lei sabe da minha história. Eu tenho um histórico aí. E sabe o que é melhor para mim? Então, talvez essa encarnação para você seja melhor isso. Vai passar por isso. Que é melhor, porque a gente já te conhece. Porque ainda a gente está muito envolvido nessa lei, onde ela tenta nos ajudar o máximo possível, de uma forma onde, se você se desviar dela, você vai criar dívidas com ela, vamos falar assim, né? Entre aspas, né? E que vai ser um aprendizado a reparação dessa dívida para se quitar com ela e avançar. Então é da lei, não tira Deus dessa confusão nossa que a gente fica colocando, né? É da lei. Ah, a lei é a expressão de Deus? Ok. Mas assim, ela é imutável, porque ela é perfeita. Não tem como você lutar contra a lei. Sim. Você vê o que ele diz assim, o que pedir em oração. A oração é para ir na direção de Deus. A riqueza está em Deus. A prosperidade está lá em Deus, o progresso. Se você se harmoniza em oração, pede aqueles bens materiais, você pega. Madre Teresa de Calcutá, a conta bancária dela, provavelmente zero. Mas ela fez 550 escolas na Índia e mais de 100 hospitais. Olha que mulher rica. O Chico Xavier, coitadinho, uma aposentadoria bem michuruquinha. Mas milhares de instituições vivem às custas do livro do Chico Xavier. Ele abriu mais de 1.100. Olha que homem rico. Essa riqueza que o camarada às vezes não entendeu, porque ela vem de cima para baixo. Então ele vai dar, se você pedir em oração, mas dá se você estiver harmonizado com as leis divinas. É essa que tem. Agora, tem pessoas que precisam se harmonizar com ela aqui embaixo, criando fábricas, abrindo fazendas, abrindo produção. Ele vai precisar, às vezes, do dinheiro. Vai abrir uma cidade, ele às vezes vai precisar. Ele vai também aparecer agora, Elon Musk aí está aí, um do homem mais rico. Com certeza, alguma coisa de cima para baixo está vindo. Agora,
Ai de quem pega isso sem entender essa harmonia das leis divinas, porque se não fizer bom uso, vai ser um problema para ele. Agora, a gente olhar um exemplo típico, olha a riqueza da Madre Teresa e do Chico Xavier. O Divaldo não tem dinheiro, o Divaldo é uma aposentadoria porqueirinha, mas olha, o Divaldo faz uma instituição daquela, mais de 500 filhos. Vai bancar 500 filhos para ver uma coisa. Não tem dinheiro, mas é rico. O Divaldo é um homem rico. É porque ainda as pessoas não entendeu ainda essa questão da imortalidade, da reencarnação, por isso que é importante. Então ela está vivendo o agora, que é a matéria, que é o que dá o mundo das sensações, das ilusões. Porque você não é a matéria. Esse é o grande lance e que precisa ficar muito claro. Porque às vezes as religiões não deixam claro isso. Falam de uma forma muito velada, né? Porque você desencarna e não dá um destino. Qual é a consequência disso? A doutrina espírita é a única que tem um esclarecimento lógico e racional. E não é fantasioso. Então, por isso que é necessário a pessoa conhecer sobre essa realidade. É necessário. Não é para você se tornar espírita, não, mas é para você precisa saber da reencarnação. Você precisa conhecer, você precisa saber que você é imortal. E você precisa saber que os espíritos, nós vamos continuar com as mesmas sensações, as mesmas necessidades, depois que desencarna. Desencarnou com ódio, vai continuar com ódio. Olha que horrível isso. Com raiva, com vingança, perseguição, vai continuar. Então, você desencarnou de uma forma amorosa, onde fez o bem, você vai estar numa condição muito mais saudável. Então, é necessário a pessoa ter esse conhecimento. Agora, também saber aplicar esse conhecimento. E nós estamos aqui para isso, né? Sim. Então, agradecemos facilitadores, Orígenes Caetano, José Nilson e você que pôde de sua casa emitir bons pensamentos e fazer os comentários para que esse programa chegue em outros corações. Com a permissão divina, nos vemos aqui há 15 dias. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.